Primeiro, gente, nós vamos falar sobre acompanhamento de obra, tá? Que é uma coisa que quando a gente tá lá no início, dá um nervoso, não dá, gente? Eu quero saber que quem sentiu isso quando começou ou quem está passando por isso, que tá começando a profissão e sentiu assim, caramba, ir na obra, sabe? Conversar com o pessoal que tá lá, conversar com o pessoal que tá lá, conversar com os fornecedores, enfim, eu ficava bem nervosa no início, porque eu ficava com medo de não saber conversar, eu ficava com medo de falar alguma bobeira. Então, já é uma coisa que quando a gente está começando, a gente fica um pouco tensa. Por mais que a gente ame na obra, né? Eu sempre gostei muito de ir na obra, eu sempre ficava um pouco assim, será que vai correr tudo bem, sabe? Então, já é uma coisa mais difícil assim no início, né? E aí, quando a gente começa a fazer, a Giovana agir lá no YouTube falando que tá passando por isso perdida. Nossa, gente, eu vou contar os causos aqui no andar da live. No início, eu lembro quando eu peguei um apartamento para fazer e eu fiz um detalhamento no gesso. E aí eu cheguei lá na obra, o mestre de obras, o gesseiro, começou a falar que não dá, na frente do meu cliente, que não dava para fazer, que o que eu tinha desenhado era impossível. Sabe umas coisas assim? E aí você acredita ali na pessoa, né? Porque você acha que a pessoa tá sendo honesta com você. E eu fiquei, então tá, então não dá pra fazer, não dá, né? Tipo, na frente do cliente, eu toda sem graça e tudo mais. Primeiro que eu já fiquei sem graça porque ele falou que o que eu tinha pensado não dá, não existia, não tinha como fazer. E, gente, hoje, depois de um tempão né, de agora trabalhando, eu vejo quanto essa pessoa foi ruim e mala comigo. Ele não fez o trabalho por pura preguiça, porque era mais difícil, porque era mais complicado para executar. Só que ele percebeu a minha inexperiência e aproveitou disso e falou que não dava para executar e eu acreditei. Então é muito difícil mesmo. A gente fica com medo de ser enganada, a gente fica com medo deles passarem a gente para trás, né? Tem pessoas honestas, tem pessoas legais, mas também tem pessoas que aproveitam de quando a gente está começando, né? E hoje, nossa, hoje eu lembro disso, me dá uma raiva. Então, até hoje, assim, até hoje, quando eu vou para a obra, quando é uma coisa muito diferente, assim, uma novidade para mim, eu comentei com vocês que eu comentei no Stories. Me perguntaram qual foi meu projeto mais desafiador. Eu falei que o meu projeto mais desafiador, inclusive, está acontecendo a obra agora, que é a casa toda em estrutura metálica. Eu tive que aprender muitas coisas que eu não sabia para fazer esse projeto, tá? E, e até hoje, assim, ir para a obra eu sempre é um desafio para mim. Eu sempre fico meio tensa. Então, assim, a gente vai aprender para sempre. Não tem como, né? Mas é isso. E aí, o que que acontece? Quando você faz seu contrato, quando você começa a oferecer seu serviço, você tem que saber o que que você vai oferecer depois do projeto, tá? Existe você oferecer só o projeto? Existe. Aí você não vai ter nenhum acompanhamento. Existe você, depois do projeto, acompanhar a obra, existe você acompanhar semanalmente, existe você administrar a obra, tá? Então você vai ver o que que você vai oferecer para os seus clientes, ok? Lá no escritório, eu não administro obra. É uma coisa que eu tenho muita vontade e cada dia que passa, cada vez que passa, eu penso muito nisso. Só que assim, eu não sou louca de inventar agora de administrar obra, porque não dá tempo, né? Não tenho tempo para administrar obra, você precisa ter alguém, ou você tem que ter tempo, ou você tem que ter uma pessoa que vai fazer isso, né? Mas lá a gente oferece o acompanhamento, tá? E a gente oferece dois tipos de acompanhamento, e eu vou passar para vocês como que funciona. Diferença entre acompanhar e administrar. Se você for administrar a obra, você vai contratar a equipe, você vai administrar essa equipe, você tem que estar lá na obra todos os dias praticamente, porque ali tá o seu nome, é a sua responsabilidade. Então, se você pegar uma obra para administrar, é você que vai passar para o seu cliente o que ele tem que comprar de material básico, o que está faltando, qual é o andamento da obra, qual é o cronograma, enfim, gente, é uma responsabilidade gigantesca. Então, você tem que saber se você dá conta do recado, se você quer aprender, se você quer fazer isso, tá? E tem o acompanhar a obra, que é o que a gente oferece no escritório hoje.
O acompanhar a obra é você entregar o seu projeto e estar ali, né, acompanhando para verificar se o que está sendo executado está conforme o seu projeto, tá bom? Então você vai ver se os pontos que você indicou foram colocados lá na obra, você vai ver se a iluminação está correta, revestimento, a paginação que você determinou, se está sendo feita lá na obra, tá? Então você acompanha esse processo, mas não é você que tem que falar assim: olha, fulano, oi, cliente, ó, o GC está terminando hoje, você já pode chamar o pintor. Cliente, tem que entregar o revestimento lá na obra semana que vem. Gente, eu não faço isso, porque eu não estou administrando. Quem tem que fazer isso é a pessoa que está lá dentro, né? Que tem a equipe dela, tá? Então, como que a gente faz? A gente oferece dois tipos de acompanhamento à obra. Um, no meu valor de projeto, eu tenho um número de visitas que eu ofereço durante o processo da obra, tá? Como que é esse número de visitas? Pelo meu conhecimento já do tamanho do projeto, né? Eu consigo determinar se 3 visitas são suficientes, se 4, se 5 visitas são suficientes, se 6 são suficientes. Então, eu incluo isso dentro ali do meu pacote de projeto e ofereço isso para o meu cliente. Então, pronto, esse é o valor. O valor do projeto é X e nele está incluso 5 visitas à obra. Essa visita à obra, tá, gente? Ela pode ser, a gente pode marcar essas visitas de duas formas. Uma, você pode já deixar meio pré-agendado com o seu cliente conforme as etapas de projeto, que eu acho muito legal, tá? Essa questão das etapas. Por quê? Tem partes da obra que são muito importantes e são críticas, que a gente tem que ir lá. Porque se você não for e depois tiver alguma coisa que não está conforme o seu projeto, para você ajustar isso não vai dar mais. Então, assim, tem pontos da obra que são importantes, tá? Um ponto importante que eu acho é a questão, quando é um projeto assim, sei lá, uma reforma grande, a questão de demolir e construir, para você verificar se foi demolidas as coisas certas, se foram construídas as coisas certas, tá? Outro ponto muito importante é quando os meninos começam a puxar os pontos de tomada, interruptor. Gente, isso é muito importante. Porque lá durante a obra pode acontecer da gente ter que modificar alguma coisa, aparecer um pilar no meio do caminho, um cano no meio do caminho, de ter que deslocar a tomada. E, enfim, às vezes a gente junta duas tomadas em uma, a gente consegue fazer isso também. E às vezes a pessoa esquece de colocar a tomada do seu projeto. Você já pensou se você está fazendo um projeto de interiores de um quarto? E aí você coloca ali, do lado da cama, uma tomada de 75 centímetros de altura, que geralmente é a altura que a gente usa para a pessoa estar deitada e conseguir usar a tomada, interruptor, enfim, 75 de altura do eixo. Aí você coloca ali uma tomada dos dois lados. Mas não sei por que a pessoa esquece da obra de colocar de um dos lados, coloca só do outro. E aí passou. Aí pinta, aí vem a marcenaria, e aí instala tudo, a cabeceira, aí de repente vai lembrar que esquecer da tomada. Então, gente, assim, essa parte, quando chega nessa parte dos pontos, eu acho muito importante. Então, pontos de tomadas, pontos de interruptores, pontos elétricos, pontos hidráulicos, não esquecer do filtro, né? Então, tudo isso a gente tem que ver. A questão dos registros nos banheiros, na cozinha. Eu acho esse ponto muito importante. E quando começam a colocar os acabamentos? Gente, eu tô numa. Tem duas obras que tá nessa fase aí. Tem 3 obras que tá nessa fase do acabamento. Ai, o projeto é todo explicado, tá tudo detalhado. Gente, não tem, meu Deus, é tudo bonitinho. E mesmo assim tem dúvida, tá? Então, mesmo assim tem dúvida. Aí as pessoas começam a entrar em contato assim. Lu, nesse banheiro é o revestimento tal e tal? Nesse é o revestimento. Sim, gente, tá no projeto, é o revestimento tal e tal. É o revestimento tal e tal. E aí tem uma obra que está acontecendo, que essa semana foi um caos de rejunte. Qual é o rejunte? Aí, tipo, pensa só, um apartamento gigante, cheio de revestimento, e aí o pessoal da obra me manda foto de todos os revestimentos já instalados na parede, que chegou a parte de rejunte, me perguntando qual é o rejunte de cada revestimento.
Ai, gente, aí o que que acontece? Eu vou dar uma dica pra vocês. Paola, já vou te responder. Antes de dar a dica, eu vou fechar ali, gente, porque tá um barulho insuportável da rua. Espera um minutinho que eu já volto. É intimidade, né? Só vou fechar ali, tá? Pronto, voltei. Tava muito barulhento. Eu falei, gente, esse povo deve estar escutando a moto passar lá na rua. Deus me livre. Então é assim, é isso mesmo. Mandem coração, adoro. O que que acontece? Igual a parte do rejunte, eu vou contar para vocês o que que aconteceu essa semana. Gente, essa semana inteira a gente tá resolvendo rejunte da obra. Eu já tô ficando assim. Aí, Lu, qual que é o rejunte? Aí me manda foto de todos os banheiros. Aí, como que acontece o rejunte, tá? Você já pode colocar o rejunte no seu projeto, tá bom? Não tem problema. Alguns revestimentos a gente já deixa o rejunte lá, especificado no executivo, porque, gente, tem sites que colocam, né? A peça que você escolher lá vai estar indicado o rejunte. Que vai, que vai ficar melhor com aquela peça. Então, quando a gente acha ali no site, a gente já coloca. Mas outras peças não tem. E aí a gente escolhe lá na hora da compra. Quando eu vou com o meu cliente lá na loja, a gente já deixa especificado todos os rejuntos, ok? Só para vocês entenderem o que está acontecendo lá na obra. E aí, como que a loja faz? E se a loja que você vai não faz dessa forma, você pode pedir para eles fazerem, e eu acho muito mais fácil. A gente faz o orçamento por ambiente, tá? Oi, Jéssica. Oi, Cunha. Oi, Aline. A gente faz o orçamento na loja, gente, por ambiente, tanto de iluminação como de revestimento. Fica muito mais fácil para todo mundo entender, ninguém fica perdido. Quando chega lá na obra, geralmente chega as coisas separadas por ambiente. Pensa numa casa grande, num apartamento grande, quando chega aquele tanto de luminária, o pessoal da obra às vezes fica perdido, né? Onde que vai cada luminária? Então, quando a gente quando a loja manda tudo separado por ambiente, já fica mais fácil para a gente entender ali, né? Onde que a gente coloca o quê. Ok, então eu pego, os meninos lá da loja fazem o orçamento para mim dos revestimentos, do rejunte por ambiente. Então tá lá, banheiro do casal, revestimento tal, rejunte tal, revestimento tal, rejunte tal. Maravilhoso, não tem que ter dúvida. Aí eu pego, eu guardo essa notinha, tá, gente? E se eu não tiver, eu peço lá para o meu consultor de vendas e eu encaminho essa nota lá para o pessoal da obra, para não ter dúvida do rejunte. Gente, vocês acreditam que eu já fiz uma obra que eu cheguei lá? O piso era tipo um cinza. Era um cinza, assim, um cinza bem escurão, um grafite. E o rejunte estava verde. Numa varanda, num apartamento, eu quase morri. Porque simplesmente o pessoal, o pedreiro fez da cabeça dele, entendeu? Só que aí eu cheguei assim a tempo de trocar. Eu falei, nossa, não é esse rejunte, gente. Vamos resolver, vamos trocar, senão se o cliente ver, ele me infarta. O piso dele lá cinza lindo com rejunte verde. Era um verde neon, não sei nem que rejunte que era aquele, que marca que era aquela. Eu só sei que eles colocaram aquilo lá. Então, essa semana eu tô passando por isso. Eles me pedindo toda hora qual é o rejunte, e aí eu encaminho o orçamento e mesmo assim qual é o rejunte. Então, assim, gente, tá vendo? Por mais que o seu projeto esteja bem explicado, por mais que você tenha controle, essa questão das notinhas, essa questão de você ter toda a relação do que o cliente fechou, da loja mandar por ambiente, acontece essas dúvidas, sabe? Então, por isso que é importante você saber quais são as etapas críticas que é necessário que você dê um pulinho à obra. Tem visita que não é necessária, que você consegue resolver as coisas por uma videochamada, por telefone. Agora, tem etapas que você tem que ir. Essa do acabamento é uma, até para você ver como que está o acabamento, sabe? Como que eles assentaram, como que está a qualidade ali do serviço do povo, tá? A parte das luminárias também é muito importante. Então, a gente pode determinar dessa forma. A gente pode determinar com o nosso cliente por etapas. Então, eu acho que essa pergunta foi a que a Paula fez. Então, é no início de cada etapa, Lu? Então, Paula, tem essa forma, tá? Que você fala assim, quando começar a puxar os pontos, eu vou dar um pulinho lá na obra para ver como que tá ficando, se tá tudo certo. Antes deles rasgarem as paredes, eles riscam as paredes, geralmente, tá? Então, eu vou lá e vejo onde que tá as caixinhas, onde que tá todos os pontos indicados e eu confiro com o meu projeto. Ou eu vou já com os pontos no lugar e eu faço uma conferência.
tem umas 2 semanas que eu fui num apartamento que estava finalizando, finalizando assim, estava finalizando essa parte, né, de pontos elétricos e hidráulicos, e eu fui verificar. Já estava tudo puxado, tudo rasgado, e aí eu fui pegando, e aí eu vi que eles esqueceram do ponto da máquina de lavar roupa, o ponto da máquina de lavar louça, e aí tá em tempo ainda, né, gente, de puxar. Depois que põe revestimento, depois que vem a marcenaria, você já pensou, você vai lembrar do ponto lá naquela hora? Gente, como é que vai ligar a máquina? Entendeu? Então, você pode fazer isso por etapas. Você pode ir lá bem no inicinho, ou depois, ou durante. O importante é você ir conferir, ok? E a outra opção que eu falo para os meus clientes, que a gente também pode fazer, é eu ir na obra quando te surge dúvida, quando tiver algum problema. Então, eu deixo lá bem claro no meu contrato que eles têm que agendar comigo com uma certa antecedência. O que quer dizer isso? Problema não avisa quando vai surgir, né, gente? Não é assim, amanhã vai surgir um problema, vamos marcar amanhã, não é isso. Mas, por exemplo, Lu, eu falo Lu, gente, porque a maioria dos meus clientes me chama de Lu. É ótimo, porque Luciana parece que o povo tá bravo, né? Fala assim, Lu, vamos ver um problema que acontece em obra. A questão de luminária. Lu, os meninos estão colocando as luminárias, só que surge uma dúvida lá. De uns perfis, eu não tô sabendo eles não estão sabendo qual perfil coloca o quê, eles me avisam hoje. Tem como você dar um pulinho na obra pra gente ver isso? Sim, aí eu vou olhar, olha, hoje eu não consigo mais. Amanhã ou depois de amanhã eu consigo. Dá para esperar? Aí eles vão falar, sim, amanhã dá, ou depois de amanhã tá tarde. Então a gente pode conversar e ir marcando essas visitas, tá, na obra, conforme surgem os problemas. E aí, gente, hoje eu tenho como eu já tenho uma certa experiência, eu já sei que às vezes assim, um apartamento, 6 visitas, 5 visitas vão ser necessárias. Um exemplo. Então eu determino isso e aí eu coloco que caso o meu cliente queira mais visitas, ele tem que me pagar X valor, que é o valor da minha visita. E aí, pronto. Se for necessário mais visitas, a gente fecha ali por fora mais visitas, ok? Então, é esse acompanhamento que está incluso nessa minha proposta de projeto. Junto da proposta de projeto, temos 5, 3, 4, 2, depende do projeto, e visitas à obra inclusas. Mas eu também ofereço um outro tipo de acompanhamento, tá? Que é uma proposta. Eu mando geralmente, eu mando 4 propostas. Quem participou de todas as lives já está sabendo, hein? A primeira live eu falei sobre isso. Depois a gente pode aprofundar nesse assunto, tá? Mas eu mando 4 tipos de serviços para o meu cliente. Uma dessas propostas é o acompanhamento semanal da obra. Aí, gente, é totalmente diferente. Eu tenho que estar lá toda semana e é óbvio que o meu cliente vai me pagar para isso, né? Que eu não vou ficar indo toda semana. Então, é por isso que é uma proposta separada, que se ele quiser, ele fecha, se ele não quiser, ele não fecha. Então, eu explico a importância de eu estar indo lá toda semana. Eu não estou administrando a obra. Eu não vou ficar falando que horas que a equipe tem que ir, que horas que o gesseiro entra, que horas que o pintor sai. Tá faltando isso na obra. Pede para entregar o revestimento. As pedras já podem chegar semana que vem. O medidor tem que vir amanhã. Eu não fico fazendo isso. Eu só vou lá para ver como foi a semana, o que aconteceu, se deu alguma coisa errada. Às vezes, gente, acontece um problema e é assim, se você não estiver lá na hora, você não vai resolver, entendeu? Então, com o acompanhamento semanal, você consegue resolver muita coisa que às vezes você não iria resolver se não tivesse indo lá sempre. Então, eu vou, vejo como que tá, eu vejo o que vai ser feito na próxima etapa, e aí eu faço um relatório contando tudo isso para o meu cliente com fotos. Se tiver problema, a gente já resolve o problema, tá? E aí, geralmente, eu vou toda sexta e entrego o relatório para o meu cliente até terça da outra semana. Então, isso é um outro tipo de acompanhamento de obra e que eu acho muito bom para o nosso cliente. O cliente, ele não acredita, ele não sabe o trabalho que é, como é difícil o período da obra, gente. Por mais que a gente faça tudo lindo, detalhado, bonitinho, é obra, é lidar com muitas pessoas,
é lidar com atraso, muitas das vezes, com falta de material, com algum imprevisto. Então, assim, é muita coisa envolvida. Então, quando o cliente fala assim, ah, não, Luciana, só as visitas, só essas 3 visitas tá ótimo. Não, eu já fiz obra, eu sei como é que é. Mas aí, quando começa o negócio, ele vê a necessidade, muitas das vezes, fala, nossa, Luciana, eu vou precisar daquela proposta de você estar indo lá toda semana, porque eu vou ficar muito mais tranquilo com você indo lá. Então, gente, é esse tipo de serviço esses 2 tipos de acompanhamento que eu ofereço, tá? E aí, essa é a diferença, essa é a diferença que eu mostrei para vocês: administrar a obra e acompanhar, e dentro do acompanhar, quais são os tipos de acompanhamento que eu ofereço para o meu cliente, tá bom? Quais as vantagens de você acompanhar a sua obra? Lu, eu não quero. Eu quero só entregar o projeto, vou indicar uma equipe, essa equipe vai lá. Não quero, não gosto. Ok, eu acho que existe gente assim, né? Mas, gente, vantagens de você poder acompanhar a obra. Você vai ver o seu projeto nascer, você vai ver seu projeto sair do papel. E isso é a coisa mais legal que tem na nossa profissão. O papel, gente, aceita tudo. Tudo, é muito simples. Eu até brinco que o negócio vai vir depois que você entregar o projeto. Pepino vem depois de entregar o projeto, tá? Então, assim, você colocou ali que vai ficar lindo, que vai ficar assado, seu cliente está encantado. Na hora do vamos ver, é que você vai aprender. Aí você vai ver o que, que não funciona, o que, que funciona, como que faz isso na obra, como que é um forro de gesso, tudo. Como que instala um piso vinílico. Então, gente, é muito importante você estar ali acompanhando, mesmo assim, mesmo que no início, assim, você vá mais vezes do que foi o combinado, sabe? Às vezes você pode ir mais vezes do que você foi pago ou paga para ir, mas é interessante porque você vai aprender. Você vai aprender. Eu sei fazer projeto, eu aprendi muita coisa fazendo projeto. Lá no curso, no Vida Real de Arquiteto, eu ensino isso, eu ensino todas as plantas, eu ensino todas as etapas. Mas, se você não ir na obra, se você não ver as coisas acontecer e nascer, você não vai aprender um monte de coisa, tá? Um monte de coisa. Vanessa, já te respondo. Oi, mãe. Tá na fila da vacina? A minha mãe foi lá vacinada da Covid, gente, graças a Deus. Ela deve estar na fila neste momento. Então, já vou te responder, Vanessa. Qual é a forma ideal de abordar quando tiver algo na obra? Errado na obra. Ótima pergunta. Vou te responder ela já já. Então, gente, olha lá, ela tá na fila. Manda foto, mãe, manda vídeo. Filma aí o povo dando a vacina, tá? Outra coisa muito importante quando a gente acompanha a obra, tá? A gente pode solucionar problemas a tempo. Então, assim, quantas vezes eu fui na obra, gente, e fui assim, feliz da vida, achando que tava tudo maravilhoso. Quando eu chego, um negócio assim, bizarro, e aí eu falei, graças a Deus eu vim hoje, vai dar tempo de eu corrigir isso. Então, gente, é muito importante a gente ter esse acompanhamento, tá? Outra coisa, como é que você vai aprender? Como é que você vai ter. é, Como que você vai criar segurança em poder falar com o seu cliente se você não vê como as coisas acontecem? Igual eu contei para vocês lá no meu início, quando eu fiz um projeto, e o gesseiro falou para mim: olha, isso aqui que você fez não dá certo, isso não funciona, não tem nem como executar. E o que aconteceu comigo lá naquela época? Eu falei: ah, não, então tá, não. Então como você acha que a gente pode fazer? Assim, ah, não, então pode fazer assim, não, se não tem como executar, tudo bem. Então, assim, eu, sem experiência nenhuma, acatei o que o gesseiro me falou. E eu, na minha cabeça, achando que todo mundo é honesto, ele estava sendo honesto comigo. Entendeu? Só que hoje, depois de algum tempo trabalhando, eu vejo, gente, que não, que o que eu tinha desenhado naquela época era muito simples e dava para fazer, e a pessoa não fez simplesmente por preguiça, porque era mais difícil, às vezes, de executar do que o que ele queria fazer. E aí eu só aprendi isso porque eu comecei a acompanhar as minhas obras. Então, gente, você vai ganhar experiência, você vai ganhar mais segurança, você vai saber conversar com o seu cliente quando você começar a acompanhar a obra, tá? É muito importante essa parte. E o melhor de tudo, é isso. Para mim, o melhor de acompanhar a obra é você aprender. Aprender.
aprender como funciona ali na prática. E a gente aprende todos os dias. Você pode ter 10, 20, 30 anos de carreira, você aprende todos os dias. Todos os dias que eu vou na obra, eu aprendo. Amanhã, quinta-feira, é um dia que eu vou sair da nossa live aqui e vou para a obra o dia inteiro, uma atrás da outra. E eu vou filmar para vocês. Então, vai ter obra que está em fase já de instalação de piso vinílico. Tem obra que está terminando já praticamente. Hoje também eu vou em obra agora. A hora que eu sair da live, eu vou na obra. Depois, à tarde, eu vou em obra que está começando, que é uma reforma gigante de uma casa. Depois eu vou numa obra também de outra casa que está do inicinho para o meio. Então, gente, todas as vezes eu aprendo. E o melhor, e assim, gente, como que eu faço, tá? Como que eu faço lá nas minhas obras? A questão de quem está fazendo a obra, quem é o fornecedor, sei lá, quem é a pessoa ali da equipe, nem sempre é quem eu indiquei, certo? Eu indico para o meu cliente equipes que eu já conheço, que eu gosto do trabalho, que eu sei que não vai, que vai entregar o negócio, que não vai sumir, credo, Deus me livre. Mas assim, eu indico algumas pessoas, e aí, algumas obras, meus clientes fecham com pessoas que eles conhecem. Gente, a primeira coisa que eu faço é chegar na obra e conhecer essa galera, porque eu preciso deles, eles precisam de mim, né? E eu preciso deles para que corra tudo bem. Então, assim, eu sempre faço amizade com o pessoal da obra. E às vezes é uma amizade que eu levo para a vida. Então, hoje, o Paulo é um mestre de obras, tá? Que ele tem uma equipe, e eu conheci ele dentro de uma obra lá quando eu comecei. Tem 4 anos que eu conheci o Paulo dentro da obra. E ele é a pessoa que mais pega, ele pega 90% dos meus projetos para executar. Por quê? Eu adoro o trabalho dele, ele é caprichoso, ele tem uma equipe maravilhosa, ele é honesto, ele não atrasa, e se acontecer alguma coisa, ele vai falar com o meu cliente. Então, assim, ele trabalha de uma forma muito alinhada com o meu jeito de trabalhar, entendeu? Então, isso é muito legal. Eu não vou indicar uma equipe, eu não vou indicar uma pessoa que não tem os mesmos princípios que o meu, sabe? Eu acho que tem que tratar o cliente da mesma forma que eu trato, e ele tem isso. Então, eu indico muito o Paulo. E, gente, o Paulo me ensina muito, muito. Eu conheci ele dentro da obra, e aí eu não tenho vergonha de perguntar, eu pergunto mesmo para eu aprender, e naquela época eu estava aprendendo mais ainda, né, que eu estava mais no começo, ele me ensinava, e até hoje eu mando mensagem para ele todo dia, Paulo, como que faz isso? Eu aprendo tanto, e aí ele pega meus projetos e ele vai me dando dica. Luciana, da próxima vez, coloca essa metragem, não sei aonde aqui, porque fica mais fácil para a gente visualizar para fazer orçamento. Luciana, ele sempre me dá dica para melhorar meu projeto, então ele me dá uns feedbacks, ele me dá dica, muitas vezes lá da obra, uma coisa que eu projetei, e ele fala, isso aqui na próxima vez você não faz, porque pode acontecer isso e isso. Gente, os nossos colegas de trabalho é o pessoal de obra, é o pessoal da marcenaria, é o pessoal da marmoraria, eles são os nossos colegas de trabalho, e com eles a gente vai aprender muito, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, eu conheço todo mundo, eu pego o telefone de todo mundo, eu dou meu telefone para todo mundo da obra, me coloco à disposição, olha, eu tô aqui, qualquer dúvida você pode me ligar, qualquer dúvida, às vezes você pode entrar em contato comigo primeiro, a gente resolve, depois a gente passa para o nosso cliente. Então, assim, gente, seja aberto, sabe? Não tem gente... O que aconteceu esses dias? Eu vou tentar lembrar o que aconteceu na obra. Lembrei. Eu vou contar para vocês. Semana passada, o que aconteceu? Eu fui na obra acompanhar a medição da marmoraria, tá? E aí, inclusive, Paola, eu acho que foi a Paola que me perguntou, isso vai se encaixar na pergunta que você falou, que você me fez. Qual a melhor forma... Ah, não, foi a Vanessa, desculpa. Qual a forma ideal de abordar quando tiver algo errado na obra? Olha, eu vou contar o que aconteceu e aí, com isso, às vezes, eu já respondo a sua pergunta, tá? Eu fui na obra acompanhar a medição da marmoraria, que eu já falei isso nos stories e vou repetir, é muito importante. Acaba que é uma visita na obra, sim. Lá, nesse dia, sempre está o medidor, o mestre de obras ou o engenheiro que está administrando e o arquiteto. Por quê, gente? Eu fiz um projeto, eu conheço meu projeto melhor do que ninguém, eu sei como é que eu sei como são as bancadas, eu sei as pedras e tudo mais. O pessoal que está administrando a obra, o engenheiro ou o mestre de obras, eles que vão instalar as bancadas na maioria das vezes a marmoraria só entrega as pedras e quem instala é o pessoal da obra, tá?
Então, eles têm que estar junto, porque assim, é eles que vão tirar alguma dúvida, falar desse negócio de embutir a bancada ou colocar cantoneira. Eles vão falar melhor do que eu, porque eles que vão instalar, tá? E tá o medidor, que é a pessoa que confere todas as medidas conforme o meu projeto, desenha, chega na marmoraria e vai passar para a produção. Então, eu fui lá nesse dia para acompanhar essa medição. Ok, a gente tinha que medir a cozinha, a área de serviço e os banheiros lá de dentro do apartamento. Um apartamento gigante e lindo, lindo, que tá ficando maravilhoso. Pedras lindas, enfim. Aí. E outro detalhe: quando eu tenho reunião lá na obra, eu, Luciana, prefiro ir para a reunião, para a visita, sem o meu cliente. Eu prefiro. Mas, gente, se o cliente souber que você está indo, ele dá um jeito. Ele desmarca o médico. Ele não vai trabalhar. Ele quer estar lá porque ele está empolgado, ele está feliz. Isso acontece com vocês também. Ele está feliz, ele quer estar lá na obra. Ai, a Luciana vai hoje lá na obra, eu vou lá também, vou acompanhar. Luciana, vou estar lá também, tá bom? Assim, tudo bem, ele pode ir, tá, né? A obra é dele, óbvio, que é isso. Mas, gente, quando a gente vai fazer uma visita, é uma visita técnica. Então, muitas vezes, eu quero conversar com o pedreiro, com o pintor, com o gesseiro, alguns detalhes de obra que são simples para nós, mas quando o cliente escuta, ele quase infarta. O olho dele regala desse tamanho, assim, ó. Meu Deus, aconteceu um problema. Gente, eu já tive cliente que ficou sem dormir porque eu tive que. O pessoal da obra falou assim: Fulano, ó, temos que entrar em contato com a Luciana porque apareceu um pilar. E aí nós vamos ter que deslocar ali o interruptor. Não dá para ficar onde ela colocou. O cliente não dormiu até o outro dia. Aí ele foi falar comigo, quase morrendo. Luciana, aconteceu um problema muito sério. Eu quase morro já. O que aconteceu? Eu quase infarto, né? O que aconteceu? Tipo assim, é um problema muito sério que aconteceu na obra. E assim, não sei nem se tem como a gente resolver. O que é? Tem um pilar lá onde você colocou a tomada. Aí eu entro em contato com o pessoal da obra. Gente, é só pegar a tomada e chegar ela 5 centímetros. Aí ela saiu do pilar, sei lá, alguma coisa assim, umas coisas simples. Então, quando eu vou fazer a visita, eu gosto de estar só o pessoal da obra, sabe? 80% das vezes o cliente está junto, mas o pessoal não fica à vontade para falar. Enfim, a gente não parece que não conversa as coisas técnicas que devem ser conversadas, né? Aí nesse dia da medição, vamos voltar lá. Nesse dia da medição, os meus clientes não iriam para lá, mas aí de última hora eles resolveram ir. Aí o que aconteceu? Estávamos lá fazendo a medição. E, Johnny, é desse jeito, meu filho. O trem é tenso. Às vezes o cliente. Eu quase infarto, gente. Tem vezes que eles me mandam as mensagens que eu penso assim: pegou fogo na obra, explodiu o gás. Eu fico assim: aconteceu um problema seríssimo. Aí eu que fico sem dormir. Aí quando eu vejo, é uma coisa assim. A tabica tem 3 centímetros ou 5? Sabe umas coisas assim, muito simples? Então, para o cliente, gente, ele é leigo. Tudo para ele vira uma tempestade. Por isso que eu tento resolver tudo antes com os meninos da obra, para depois a gente passar a informação para o cliente, né? Aí, meus clientes chegaram de última hora lá na medição. Aí o que acontece? Quando o menino tá medindo, eu tô lá acompanhando, né, gente? Eu tô vendo, porque ele começa a medir, e aí, gente, graças a Deus, tava dando tudo certo. Mas, por exemplo, a minha bancada tinha 80, e aí quando ele foi medir, falou: Luciana, eu vou ter que fazer com 80,5. Tá vendo? É um detalhe que parece bobo, mas não é, gente. Se a bancada me chega com 80, vai ficar meio centímetro de fresta. Então, assim, é 80,5. E aí, eu lá conversando com meus clientes, ó, com o medidor, o engenheiro com a gente também. Só que aí os meus clientes toda hora chamavam o engenheiro, me chamavam, então eu tinha que tá raciocinando ali com o medidor, e aí eles me chamavam para perguntar outra coisa, e aí vira uma confusão, né? Mas enfim, a gente mediu toda a cozinha e a área de serviço, eles foram embora e a gente foi para os banheiros. Os banheiros já estavam com revestimento, sem rejunte, mas com revestimento. Gente, estou lá, dentro do banheiro, conferindo as coisas. O piso tava com papelão, sabe assim, a obra não tava limpa, porque eles estavam trabalhando normal. Quando eu olhei, não sei por quê, eu vi um pedacinho do piso assim. Aí eu fui com o pé e tirei o papelão. Aí esse não é o piso que eu coloquei na obra, esse não é o piso do meu projeto. Aí o engenheiro quase infartou. O engenheiro assim, olhou, porque eles são muito dedicados, gente. Essa equipe desse apartamento é maravilhosa, eu não tenho o que falar deles.
eles são atenciosos, organizadíssimos, eles estão cumprindo todos os prazos, eles mandam para mim um relatório de cada etapa, de tudo que foi feito durante a semana com foto. Eles são nota 1000, tá? É uma empresa de Brasília que eu estou amando trabalhar, tá? Então, assim, quando eu falei, este piso não é. E aí, eu esqueci, acho que foi a Vanessa que me fez pergunta. Vanessa, como abordar uma coisa que está errada? Você tem que falar. Eu tento sempre falar de uma forma muito educada, mas você tem que mostrar que está errado. O que aconteceu? 5 dias antes deste momento que eu descobri que o piso estava errado, a minha cliente me liga. Ô Lu, a gente não sabe o que aconteceu, mas sobrou tanto revestimento do banheiro, dos dois banheiros, sobrou muito revestimento. O meu projeto, gente, era parede e piso igual, mesmo revestimento, tá? Sobrou 8 peças do banheiro do casal, 8 peças do banheiro social, e eu, sério? Aí eu assim, nossa, gente, já gelei. Eu falei, sobrou isso tudo? Gente, fiz cálculo errado. Aí já até tava pensando, gente, quem é que pegou esse executivo lá no escritório? As meninas fazem os executivos e eu corrijo, tá? Então, assim, não é que a culpa é delas, porque eu corrijo o projeto. A culpa sempre é minha, porque o escritório é meu, tá no meu nome e eu corrijo. Mas eu falei assim, gente, quem foi que tirou essa medida e tirou a medida errada e eu ainda fui corrigindo, ainda não vi que estava errado. Porque aí eu fiquei assim, caramba, eu errei a quantidade, porque eu indico a quantidade de investimento que o meu cliente tem que comprar. E a minha cliente, na maior educação, assim, ela super tranquila, ela não ficou brava comigo, ela só falou assim, Lu, nossa, sobrou tanto revestimento, você acha que a finitura, que é a loja que eu indico, vai aceitar a gente trocar, ficar com crédito? Porque é muita coisa, é muito porcelanato. Gente, é porcelanato caro. Aí eu falei assim, não, se estiver dentro da caixa, com certeza eles aceitam. Aí eu falei assim, então tá, né? Fiquei toda sem graça, assim. Eu falei, aí eu peguei e liguei para os meninos, isso 5 dias antes desse dia, tá, gente? Pra vocês saberem o que aconteceu. Aí eu liguei para os meninos e eu falei assim: me passa a relação de quanto que sobrou de cada revestimento. Aí eles me passaram 8 peças, não sei o que da Portinari, 8 peças. Eu falei assim: meu Deus, dá para fazer outro banheiro. O que aconteceu? Aí, gente, olha a confusão. Olha a confusão. Eles pegaram essas peças. Gente, é porcelanato enorme. Pensa só, botaram os pedreiros, tudo, pegaram as caixas de porcelanato. Eu tava lá no dia. E desce com caixa e põe no carro. E o meu cliente, coitado, teve que ir lá na finitura levar essas caixas de volta. E aí eles não devolvem o dinheiro, eles tiveram que ficar com crédito. Um transtorno. Mas tudo bem, né? Aí eu falei assim: eu vou chegar no escritório e eu vou ver essa questão dessa metragem, porque é, gente, nós erramos. Ainda avisei as meninas, gente, erramos na metade. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, porque o cliente compra aquilo que a gente está falando, que ele está acreditando que a gente está falando que é 5 metros quadrados, então são 5. Aí, gente, passou 2 dias, 3 dias, eu não consegui ver essa metragem, estava tudo resolvido. Eu fui lá para a obra, para medição, e quando eu estava lá na minha obra, lá na obra, eu vejo que o piso era outro piso. Aí, quando eu falei isso, o engenheiro na hora falou: não, não é possível, que não é possível que a gente errou. Aí eu falei assim: pega o projeto lá, por favor. Aí eles pegaram o projeto impresso, gente, e tava lá. Eles colocaram o piso do apartamento, o porcelanato do apartamento, que é o apartamento inteiro, e a gente entrou com ele inteiro no apartamento, tá lindo. É uma peça de 1,20 por 1,20 da Portinari. Eles botaram também no banheiro. Eles entraram com o piso no no apartamento e nos banheiros todos da casa. E aí, o que aconteceu? Sobrou peça do banheiro, porque o meu porcelanato do piso do banheiro era o mesmo da parede. Por isso que sobrou aquele tanto de peça. A gente não tinha errado a quantidade de porcelanato para comprar. Eles pegaram e colocaram outro piso, e aí com isso sobrou esse mundo de porcelanato. Gente, aí quando ele viu, coitado, assim, ele quase morreu. Ele falou: não acredito. E a gente estava em um dos banheiros. Aí eu olhei assim, eu falei: nossa, é por isso que sobrou. Eu falei: é por isso que sobrou porcelanato, gente. Agora tá tudo explicado. Era o revestimento da parede aqui. Aí eu falei: vamos lá no outro banheiro? Porque aí ele falou: não, o outro não é possível que nós erramos no outro também. Aí nós fomos lá, a hora que eu levanto o papelão, o piso errado. Tá. Aí o que acontece neste momento?
determinadas pessoas iriam sapatear dentro da obra, né, gente? Ia ficar bravo, ia falar que eles erraram, que eles têm que arcar com o negócio e que não era isso o projeto, porque eu projetei dessa. Então, assim, tem gente de tudo quanto é jeito. Eu não consigo porque eu penso muito no outro. Eles erraram. Foi um erro gravíssimo, mas assim, eu me coloquei no lugar dele, eu vi o tanto que ele ficou nervoso com a situação. E aí eu peguei e falei numa boa, assim, eu vi que ele estava meio apavorado, aí eu até saí de perto, fui lá ver outras coisas na obra, deixei ele lá, eu vi ele conversando com o pessoal da obra, e aí eu falei para ele, olha, eu vou te dar minha opinião, assim, como arquiteta, né, porque eu que fiz o projeto. Como, gente, lá a paleta do apartamento é toda cinza, tá? Então, assim, os revestimentos dos banheiros também acompanharam, o cinza com branco, enfim. E o piso do apartamento é cinza, o piso que eles botaram dentro do banheiro compôs com o restante do meu banheiro, com os porcelanatos da parede, com a bancada, compôs. Aí eu falei, olha, por este fato, não vai ficar um banheiro feio, ele não vai ficar igual eu projetei, mas ele não vai ficar feio de jeito nenhum. Agora, se fosse um piso, sei lá, bege, outra cor, que não estava ornando com as coisas do banheiro, eu ia falar, assim, minha opinião, eu ia falar, olha, tem que trocar. Conversa com os clientes e vê o que vai ser feito, porque quem que vai assumir esse prejuízo? Quem que vai assumir esse prejuízo? É o cliente ou o pessoal da obra que errou o piso? Entendeu? Então, eu peguei e conversei numa boa, tá? E aí eu falo numa boa. E aí eu falei, não tá feio, se os clientes optarem por manter este piso, eu vou falar para eles que tá tudo bem, mas eu vou deixar você comunicar isso, porque foi vocês que erraram. Então, eu saindo da obra, vocês entrem em contato com os clientes, expliquem o que aconteceu, porque eles até então estão achando que eu errei na metragem do revestimento, eu não errei, estava completamente certo. Era a quantidade certinha dos pisos. E aí, depois que você contar para eles, né, vocês conversarem, a gente resolve o que vai ser feito. Gente, eu não sapateei, eu não fiquei nervosa, eu simplesmente falei o que estava errado. E aí, como não fui eu que errei, e eu não ia sair de lá, pegar o telefone e falar: olha, cliente, aconteceu isso, acabei de ver isso. Não ia fazer isso. Deixa que os meninos contam e depois eu converso. Aí foi o que aconteceu. No outro dia de manhã, a minha cliente me liga, arrasada. Lu de Deus, os meninos me contaram que botaram o revestimento errado. Aí eu falei, pois é, eu tava lá, mas eu tava esperando eles falarem com você. Aí eu peguei e expliquei que foi por isso que sobrou, que a gente não tinha feito cálculo errado, né? Graças a Deus. Tananana. E aí a gente foi analisar todo o contexto. Isso aconteceu quinta. Aí a gente resolveu no sábado o que a gente faria, porque a gente teve que analisar. Gente, estava com tudo na parede, já os revestimentos da parede, o piso errado já assentado, os perfis de pedra, a soleira. Se a gente fosse tirar o piso para trocar, eles se colocaram à disposição, falaram: ó, se vocês quiserem, a gente troca e a gente vai arcar com prejuízo, tá? E a gente vai comprar de novo o piso, a gente vai pagar mão de obra, eles iam arcar com tudo. Só que tirar esse piso, gente, olha os riscos de estragar o revestimento da parede, estragar as pedras que já estavam no lugar, os filetes do box, tudo no lugar. Então a gente botou na balança e falou assim: não vai valer a pena a gente ter esse risco. E aí eles me perguntaram, meus clientes, Luciana, vai ficar feio? Dá sua opinião sincera. E aí eu falei: não vai ficar feio. É lógico que não vai ficar como o meu projeto, mas não vai ficar feio. Se fosse ficar feio, eu falaria. Então, gente, tá vendo? É um problema de obra que aconteceu e que, nossa, para o cliente é uma coisa assim, gente, porque é um sonho. Eles ficam namorando aquela maquete durante todo o processo da obra. E, de repente, aquele banheiro que eles olharam não é aquele banheiro mais. Então, assim, eu sempre, quando tem alguma coisa errada, eu tento falar de uma forma tranquila, eu tento resolver e eu tento mostrar, e eu falo isso para o meu cliente, eu falei para esse casal, somos um time. Eu, vocês, clientes e o pessoal da obra. Somos um time. Não adianta a gente ficar colocando a culpa um no outro, não adianta a gente ficar brigando, não adianta a gente ficar discutindo. A gente tem que resolver o problema. Então, a equipe de obra e arquiteto tem que estar junto, caminhando junto. Não tem esse negócio de ficar jogando a culpa, porque a Luciana desenhou errado, porque a Luciana calculou errado, porque o mestre de obras que não fez igual o projeto. Senão, gente, vira um transtorno para o cliente. Então, a gente é uma equipe, somos um time, a gente tem que resolver, conversar todo mundo com educação, da melhor forma possível e chegar no resultado final melhor possível para o nosso cliente, certo?
E as desvantagens de você não acompanhar a sua obra, gente? A sua obra não, né? A obra do seu cliente. Eu falo minha obra, eu falo meu projeto, eu falo minha sala, eu falo a nossa sala, gente. Eu apresento um projetozinho. Aqui na nossa sala, aqui no nosso quarto, eu me sinto parte do negócio. É desse jeito que eu apresento o projeto. Aqui na nossa bancada, é muito engraçado, sem querer. A desvantagem, você não vai ver seu projeto pronto. Aquilo tudo que você sonhou, você não vai ver ele concretizado. Então, isso é ruim. É bom a gente ver como que ficou, né, o resultado final. Se você não acompanhar a sua obra, gente, se tiver alguma dúvida dentro da obra, quem vai resolver essa questão é quem está lá dentro. Ou é o seu cliente que é leigo e não tem experiência, ou é o pessoal da obra que às vezes vai optar pela coisa mais simples lá dentro, na hora, enfim. Então, você não vai ter controle total do que você projetou, tá? Então, quem vai resolver as coisas é o pessoal da obra, se você não estiver acompanhando essa obra, certo? Você não vai aprender. Igual eu falei para vocês, eu aprendo todos os dias. Todos os dias eu aprendo. Hoje eu vou para a obra, eu vou aprender alguma coisa. Amanhã eu vou passar o dia em obra, eu vou aprender muita coisa. E o que eu não sei, eu pergunto. Pergunto mesmo. Pergunto mesmo. Eu não entendo tudo de pedra. Aí eu encontro o medidor lá, você acha que eu não vou perguntar para ele? Ixi, eu encho eles de perguntas. De perguntas, vocês não fazem ideia. E aí, gente, é lá na hora mesmo da obra que a gente aprende tudo como funciona. Então, aproveitem, aproveitem. Tem projetos que a gente não vai conseguir acompanhar. Eu peguei uma casa agora para fazer. Essa casa é em Uberaba, na minha cidade, tá? Em Minas. E eu vou fazer essa casa daqui. Eu não vou acompanhar a obra. Mas eu estarei em vídeo, porque eu não vou para lá para acompanhar, né? Mas eles vão contratar uma empresa que vai ter uma pessoa que vai administrar essa obra e eu vou acompanhar, eu vou tirar as dúvidas, tudo por vídeo chamada. E quando eu tiver oportunidade, quando eu for para Uberaba, para minha cidade, eu vou na obra, com certeza. Nós só não fechamos porque a gente não sabe como que vai ser, né? Aqui em Brasília, estava em lockdown. Segunda-feira abriram e parece, eu não sei se tem alguém de Brasília aí, parece que vão fechar tudo de novo amanhã. Então tá uma confusão, né? Tá uma confusão, a gente não sabe, então a gente vai evitar de viajar. Então eu fechei com meus clientes só projeto e quando começar a obra eu vou estar ali por vídeo, mas não tem visita no contrato marcado. Então não é sempre que você consegue acompanhar, tá?